Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, comunicação, liderança. E hoje estou com a diretora de comunicação da Hydro, Lídia Damian. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Douglas. Vai ser muito bacana bater esse papo aqui hoje com você. E como que você surgiu na comunicação? Como que você começou? Eu fiz comunicação social na FAP e depois eu fiz a opção por publicidade, né? Porque a parte da criação era algo que me atraía muito, né? Isso eu digo que veio meio de berço, porque não é fácil. Quando a pessoa vai decidir o que fazer, tem 17 anos. Não sabe nada da vida, né? Não sabe nada da vida. E que influência a gente tem, além dos amigos, do colegial, daquela parte, além dessas influências? Ou aquela mentoria, né, de carreira, né? Faz aqueles testes vocacionais. Você fala, cara, como pode, né? Não sei nem decidir o que eu vou comer direito, cara. Então é um risco muito grande isso, né? E aí, quais são as fontes sérias que nós temos nessa idade? Pai e mãe. E eu tive realmente muita influência ali, não do que eles... Porque alguns pais falam, você tem que fazer isso, você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro. É direito, medicina ou engenharia. Exatamente. Aí depois você pode escolher qualquer coisa. Exatamente. Então, existem essas linhas. Mas a minha influência, a influência que eu sofri dos meus pais, acabou sendo uma coisa muito interessante de observação. O meu pai era um homem extremamente criativo, se envolvia com muitos eventos, tinha realmente um olhar para artes muito grande. Aquilo eu admirava, gostava, né? Ele que despertou a paixão que eu tenho por viajar. Então, ele tem esse lado artístico. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito voltada para resultados, para argumentação muito bacana, né? Humanas exatas, né, cara? Exatamente. Mexer com os números de vendas, foi gerente comercial por um bom tempo. Então, que profissão que acabou gerando disso do criativo com o comercial, com as vendas? O marketing, a comunicação me brilharam. Entregam isso. Então, foi por aí que eu escolhi comunicação social e depois fiz a pós-graduação em marketing, né? Então, acho que as primeiras influências que tiveram na minha carreira foram realmente os meus pais e isso... Eu me apaixonei pela comunicação desde o primeiro dia de aula. Então, você eu comecei chegou a ter aula ali. com o Pondé também, na FAP? Com Pondé, nossa, puta, que demais. Eu tive aula com ele também, eu fiz FAP também. Que bacana. Eu fiz rádio e TV, fiz comunicação social, eu já estava focado já em rádio e TV também. Que legal. Então, as bases, eu falo pro pessoal, o rádio e TV, cara, você aprende na prática. Mas as aulas de humanas, antropologia, sociologia, filosofia com o Pondé, cara, são as que você leva pro resto da vida, pra tudo que você vai fazer. São as melhores, assim, cara. Me prepararam pro que eu faço hoje, assim. Formam a gente, né, como ser humano, como né? ser humano, que eu acho que é o mais importante. Porque verdade. O prático, até com as inteligências artificiais hoje, você aprende muito rápido, se você quiser. Então, a faculdade, o que ela abre um leque de opções para você e abre seu olho crítico. Eu acho que esse é o principal para tudo que a gente faz hoje, como comunicação, marketing, é ter esse olhar crítico. Porque se não tiver isso, você não consegue usar uma IA direito, né? É verdade. Essa é a base. Isso mesmo. Essa é a base. A gente tem que ter conteúdo, não importa por mais inteligente que seja artificialmente, se não tiver a base do ser humano saber usar, é só uma ferramenta, não né? Bem funciona, isso mesmo. E você começou em qual empresa, quando você começou na publicidade, ali na comunicação? Eu comecei pelas agências de publicidade, né? Então, naquela época, a gente fazia estágio de graça. Então, eu queria fazer estágio nas melhores agências de publicidade, que as agências de publicidade... Acabou, né? Podia fazer... Nossa. Cara, você experimentar, não gostou, vai embora, tá tudo certo. Isso, hoje imagina a gente ter um estagiário que não tem a remuneração, né? Não pode. Então... tem o seu lado de exploração, né? Então eu fiz, nas férias eu fazia estágio sem remuneração e conhecia, né, por dentro das agências de publicidade. Então eu comecei fazendo estágio nas grandes agências, mas aí depois eu fui realmente trabalhar numa agência de publicidade e comecei na criação, na redação, como eu gostaria. E é muito rico. É muito rico o trabalho em agência de publicidade, porque te mostra diversos segmentos de empresa, né? Você trabalha para diversos segmentos. Então, eu trabalhava, né, criava conteúdos desde empresa automobilística de luxo até cosméticos, passando por agricultura, passando por grandes empresas de commodities. Então, você tem um leque tão grande que, de repente... abre muito o teu universo, né? Então, isso também me encantou demais na agência de publicidade. E o que fez com que eu
fizesse a pós-graduação, justamente me apaixonar pelas corporações. Então, a área de marketing de dentro das companhias acabou brilhando muito para mim também. E eu falei... Eu quero outro lado do balcão, quero entender esse lado aí, Isso mesmo. E aí eu gostei muito desse ambiente corporativo, desse ambiente de grandes grupos decidindo sobre como atuar no mercado. Então eu fiz a pós-graduação para ir para empresas. E aí fui para a primeira empresa, né, que eu trabalhei, um ícone do branding, que foi a Coca-Cola. Cara, então, que demais, que demais. Aí foi um MBA daí. Foi um MBA, exatamente. Isso é bem o que a gente... Saiu da pós, fez um MBA na Coca. É, isso mesmo. E a felicidade, né, que a gente estava falando da faculdade da base, né, uma pós-graduação dá um monte de teoria importante. Agora, como a gente aprende atuando, né? É uma escola fantástica. E a Coca-Cola foi bem isso. Foi ver como a gente... encara e trabalha conteúdos que vêm prontos, né, de Atlanta na época, né, as campanhas vinham ali prontas, e quanto que a gente precisava tropicalizar para aquilo funcionar no Brasil. Então, foi outra escola fantástica. Que demais. E era no Rio de Janeiro? Não, porque era uma das empresas da Coca, né, não era a matriz, então eu fui para uma empresa que era de Ribeirão Preto, que atendia toda a parte de São Paulo, né, então foi especificamente para aquela realidade, né, e aí eu entrei com novos negócios. Então, tudo que era lançamento, que não era só a Coca-Cola, né, o portfólio... sucos, outros refrigerantes, exatamente. Água. E eu entrei num momento muito interessante que os refrigerantes estavam começando a ter queda no consumo, né, porque antes, né, todo mundo bebia refrigerante, ninguém falava em saúde, era todo mundo magro, né, a gente vê fotos, vê muita coisa no Instagram, né, que é assim, olha a praia como era em 1990, todo mundo lá mais magro, não sei o quê, e hoje a gente vê, né, a obesidade. Então, as bebidas passaram por isso, né, e aí eu entrei num momento em que, e agora, o que nós vamos fazer? E foi um lançamento de suco, foi lançamento e potencializar outros segmentos de bebidas que não os... E lá você estava em novos negócios? Entrei como coordenadora de novos negócios. E aí foi muito legal, porque era marketing. Comercial. Marketing comercial. Eu me reportava ao diretor de marketing, né? E aí isso foi fantástico, né? Trabalhar com cerveja pela primeira vez. Então, isso tudo foi um desafio. Pega uma baita numa carreira aí, né? De branding, de posicionamento, porque toda hora fica mudando, né? Vamos aqui, não deu muito certo, vamos reposicionar. E tem um poder, né, de escalar a Coca de um jeito que poucas empresas conseguem, cara. Porque a distribuição da Coca, cara, ela é tipo Correios. Ela chega nos lugares que não tem como você explicar. Exatamente. Né? Eu brinco que é assim, Correios, Avon e Coca-Cola, eles entram nos cantinhos, em qualquer, na comunidade, na favela, no mercado de luxo. Então, para todo lado, muito, né? Então, louco é isso, muito cara. louco. Então, num país que nem o nosso, desse tamanho, né? É incrível. Então, distribuição, quem quer entender distribuição de logística é um baita de um MBA mesmo. Aí depois foi pro agro, foi isso? Pois Aí você pulou da bem de consumo pro agro. Exatamente. Dentro da realidade que era Coca-Cola, né? Eu falei, nossa, me encontrei, amo o que eu faço, quero me aposentar aqui, quero fazer minha carreira toda aqui. E durou pouco, Douglas, porque aí veio um convite para eu atuar no agro e logo a primeira resposta, não, muito obrigada, eu tô, né, no ícone do branding, que é uma coisa que eu gosto. Na Coca-Cola, eu falo Coca-Cola, todo mundo conhece, imagina se eu vou trabalhar com agricultura, né, e eu brinco sempre que o convite veio no momento, né, num ano em que o agro não era pop, não era tech, não era tudo o que foi transformado, né, o que hoje tem visibilidade. Era uma época em que, assim como eu tive o preconceito, muitas pessoas tinham, de que, imagina, a agro é trabalhar na roça, né, a agro como é que eu vou fazer campanhas de comunicação, como é que eu vou fazer marketing, trabalhar com marketing para agricultor. Os caras nem sabem o que é isso, né? Essa foi uma visão muito pequena que eu tive, né? Na época, depois eu descobri o que era o agro, a potência que era o agro, mas minha primeira reação foi essa, de preconceito mesmo, né? E aí até hoje é normal isso. Ainda é, né? Ainda é. Impressionante. Só que, como houve a insistência para que eu entendesse um pouco melhor de agro, para que eu, né, olha, participa pelo menos do processo seletivo, você não tem ideia do que é o agro. E aí eu falei, ok, vamos entender isso, né? E aí conheci a empresa, na época foi a Syngenta, e vi o potencial que é o agro. A agricultura... É um setor da economia que é bizarro de grande.
tem tanta oportunidade, tem espaço para todo mundo. E quando eu vi... Apaixonante, né? Apaixonante. Quando eu vi a tecnologia que tem por trás de tudo isso, quando eu vi a necessidade de organização de um setor como esse, e o desafio que se tinha de contar as histórias do agro, porque muito de comunicação, de marketing, a escolha por isso foi muito por aí, a beleza de contar as histórias, de fazer as pessoas saberem das coisas, entenderem as coisas. E eu fui vítima de não saber das coisas, né? E os preconceitos nascem aí. Então, essa beleza de poder contar as histórias me atraíram para esse primeiro desafio gigante. Porque é muito fácil, você foi convidado a trabalhar na Coca-Cola, fantástico. Agora, você tem um desafio de contar para as pessoas a história verdadeira de um setor que tem muita tecnologia, que tem muito dinheiro envolvido, que tem empresas enormes que trabalham com cada um dos segmentos que o agro exige. Isso é atraente. Esse desafio realmente foi algo que me pegou. E quando você entrou na Syngenta, o pessoal conhecia, quando você chegava para fazer trabalho de campo, né? Provavelmente você deve ter feito isso, integração, foi no campo, conhecer as culturas, entender, porque se você não entende, fica só no escritório, não adianta nada. Tem que botar a botina ali e ver o que está acontecendo na pele. O pessoal conhecia já a Syngenta quando você ia no campo? Não. Uma coisa muito interessante, e isso eu passei por 2 vezes na minha vida, é que quando eu fui convidada para trabalhar na Syngenta, ela tinha acabado de se formar como Syngenta. Então, era uma página em branco. Eu digo que eu gosto de página em branco porque ali a gente tem a chance de escrever as coisas. Então, era uma página em branco porque foi uma joint venture, o agro tinha muito isso, ainda tem, mas por um período era muito frequente empresas grandes do setor se unirem e criarem uma outra empresa. Então, assim foi. A Syngenta foi a união da Zeneca, a divisão agro da Zeneca, com a Novartis Agro também, né? Isso também vem... 2 pequenininhas, né? Pois é, coisa pouca. E é muito louco, né? Porque você pegar, são 2 indústrias farmacêuticas, que nem a Bayer também, o quanto que o agro representa, a Bayer... A gente entrevistou em outro podcast a diretora de comunicação deles. 98% da Bayer hoje no Brasil é agro. 98%. Olha só. E a gente tem a farmácia... A farmácia estão na cabeça. Não, a crop science deles é 98% dos negócios hoje. Aí o tamanho. O tamanho que é o agro. Só você que tá prestando atenção aí, que não entende o que é o agro no Brasil, fala, o que todo mundo fala do agro? Por que o agro... Cara, tem um potencial aqui... Não é pequeno. Não é. Então, Novartis e Zeneca juntos fizeram a Syngenta. Eu não sabia dessa junção. Pois é. Algo, que bom que você não sabia. Sinal de que realmente a história foi bem contada, e hoje pra é mim Syngenta. Já existia como Syngenta, já desde sempre. Então, as duas, né, uniram suas divisões agros e transformaram em Syngenta. E aí a empresa, então, começou a se estruturar em termos de comunicação para tornar a marca conhecida, né? E foi nesse momento que eu entrei. Me ajuda, né? Isso. E aí era um time grande. Sim. E aí era um time grande de marketing, né? Eu tive a felicidade de ter gestores muito bons, né? Nessa passagem. Foram muitos anos de Syngenta e que a gente foi construindo essa imagem, né? E aí a Syngenta se tornando conhecida. Hoje, olhar para trás é muito gostoso, é estimulante de ver como a evolução acontece, né? Então, a comunicação no agro se tornou muito eficiente, muito profissionalizada. Tem muita oportunidade ainda, tem muita coisa que precisa realmente melhorar. Natural. Foram anos e anos, né, incipiente nessa parte, mas muitos anos tomando porrada, né? Muito. O agro, dos setores, eu acho que mais tomou porrada, até mais do que mineração. Não sei se você tem essa percepção. Eu ia comentar isso agora. Eu fui para outro que também apanha muito. Mas tem motivos. Tanto o agro tem a parte predatória, tem a parte difícil e ilegal. Sim, né, que tá no noticiário quase todo dia. Exatamente. E isso suja o setor, assim como na mineração. Então, separar o joio do trigo também é função da comunicação, né? Tem essa missão aí. Precisa do quem levanta a bandeira, né? A paz, gente. E conta as histórias verdadeiras, né? Aquilo que a gente estava conversando de que a comunicação, né, o telejornalismo, o jornalismo de forma geral se pauta em sensacionalismo, então aquilo que às vezes é exceção ganha destaque porque chama mais atenção. Então o agro passa por isso, a mineração passa por isso, né? Então são desafios comuns aí. Acho que todas as indústrias hoje estão sofrendo isso por conta da economia da atenção. Então o que chama atenção? O perigo, né? Acho que é um negócio inerente do ser humano, que é perigo pra gente, a gente presta mais atenção do que o que não é. Pois é. Então, pegando esse gatilho do perigo, as pessoas
que sabem trabalhar com isso, trabalham muito bem com o perigo, né? As redes sociais, pautando medo. Cara, não vou mais sair da rua porque só tem gente saindo tomando tiro, bala perdida, que não sei o quê. Cara, você fala, fica com pânico, sensacionalismo. E as notícias boas, e as coisas boas que estão acontecendo? Por que a gente não pega isso? Né? É porque não converte, né? Exatamente, não chama atenção, não converte, não atrai, né? Não fixa, é isso mesmo. Eu sou muito do pró, tipo, cara, nós, como profissionais de comunicação, o que a gente pode fazer nesse momento, né? Tipo, vamos trazer coisas leves que tragam coisas boas para as pessoas, para aprender, para troca e tudo mais. E aí você saiu do agro, foi para mineração, né? Que foi porrada para lá e para cá também, né? Foi. Justamente esse momento de transformação também aconteceu na mineração quando eu fui convidada para trabalhar na Hidro. E aí, né, com muito mais visão e muito mais maturidade de tudo que eu tinha visto da transformação, como uma empresa que tinha acabado de se formar, que era pouquíssimo conhecida, e num segmento que tinha um desconhecimento enorme, de segmentos da sociedade que formam opinião, que influenciam decisões jurídicas, econômicas. Isso tudo que eu vivenciei com a Syngenta e as dificuldades do setor do agro, de repente estava ali na minha frente de novo por um outro setor. Né? Mineração, meu Deus, nossa. E foi um convite ou você foi atrás? Como foi? Foi um convite. Eu estava, né, na última empresa do agro que eu trabalhei, num momento de muito zona de conforto, porque tinha um nome, né, bem conhecido no segmento, né, de defensivos, tinha feito bastante coisa pelo agro, tinha visto essa transformação toda, sabia o que fazia, tinha uma equipe... Então estava tudo muito tranquilo. E veio o convite. Assim como eu senti de novo aquela sensação de quando eu estava na Coca-Cola, falando com 20 e poucos anos, falando, eu vou me aposentar aqui. Aí eu estava nesse momento do agro, sempre gostei muito do trabalho que a equipe estava fazendo no agro, e veio esse convite perturbador de tem um segmento aqui que precisa ser comunicado bem. Precisa de alguém para liderar essa comunicação aqui que tá truncada, né? Que normalmente é isso, tá truncada, né? E aí, de uma marca não conhecida, mas que sofria com a opinião pública também, que tinha esse impacto. Porque as empresas de commodities têm sempre aquela sensação de que, é um negócio, é um B2B, é negócio de empresa para empresa, eu só preciso me comunicar bem com a outra empresa que está do outro lado. Ou talvez com os investidores, né? Ou isso, no máximo, né? E aí é uma comunicação à base de memorando, é uma comunicação à base de uma conversa, de uma reunião, de informação econômica, financeira. Às vezes nem tem departamento, né, de comunicação. Às vezes nem tem departamento. Não é o caso da Hidro ou de outras mineradoras muito estruturadas, né? Ou de empresas do setor do alumínio, especificamente, muito estruturadas. Mas muitas empresas B2B nem têm realmente pessoas, profissionais, muito menos departamentos de comunicação. Por essa falsa impressão de que por ser B2B não precisa da comunicação. Só que a gente, né, não coloca muitas vezes em pauta de que por trás das decisões de compra são pessoas. Né? Não é B2B, é human to human, exatamente. Né, cara? É humano para humana. É humana para humana. Por mais que atualmente a gente use inteligência artificial, continua sendo uma decisão humana. Então, se a gente fala de pessoas e se a gente fala de formadores de opinião, a gente tem que falar de comunicação, tem que contar corretamente as histórias, né? E aí veio esse convite perturbador e muito mais radical, porque da Coca-Cola era mudar de São Paulo para Ribeirão Preto, ou de Ribeirão Preto depois para Londrina, né? Então foram... Para o sul do país, de repente vão para outro clima completamente diferente, né? Totalmente. E aí foi uma guinada muito grande, né? E a mesma sensação, no começo, muito obrigada pelo convite, mas não, eu estou na empresa há tantos anos, tá tudo muito bem. E quando me falou o nome da empresa, eu não tinha ideia, eu achava que era uma outra coisa, né, um outro business, e aquilo, de novo, a resposta, não, muito obrigada, mas... E aí, mais uma vez, eu fui entender, pesquisar, conhecer, e aí eu vi o potencial que era o segmento da mineração, do alumínio e da hidro. Aquilo ali precisava ser contado. As histórias, a comunicação era premente, era necessário. Imagina que você começou a pesquisar, não viu tantas coisas, e falou, cara, a oportunidade, porque não tem muitas histórias, né? Pior, Douglas, eu vi coisas muito negativas.
Muito negativas. E aí eu fui conversar com pessoas que conheciam e comecei a ver que a história não era bem aquela. Só que o que existia de conteúdo era só o negativo. Então é difícil você, que é uma pessoa de comunicação, enxergar a baita necessidade que tinha ali de contar a história certa, de fazer com que a comunicação acontecesse da empresa e deixar quieto, não se encantar com aquele desafio. Aí você foi pelo desafio, falou, vou largar minha aposentadoria aqui no Pois é. Vou pegar minhas coisas, vou lá para Belém do Pará. Pois é, foi essa decisão muito forte que eu tomei, mudei a minha vida assim, de uma forma muito radical para outra cultura, para outra realidade, para outro segmento, né, completamente diferente, que eu ia precisar estudar muito, entender muito. Então, a decisão foi tomada e os desafios chegaram, né? Os primeiros 6 meses lá, de verdade, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Será que realmente eu vou dominar esse bicho, né? Será que realmente eu vou conseguir contribuir com a comunicação do setor do alumínio, da mineração? Que interessante você falar do setor, né? Não da empresa. Que legal, porque que legal eu isso. via que eram dificuldades do setor todo. Isso é interessante. E aí a Hydro repetia essa história, né, da dificuldade de se colocar, de se posicionar diante de um desconhecimento muito grande de toda né, os stakeholders da sociedade, todo mundo. Né? E a Hydro é norueguesa, né? A Hydro é norueguesa. Centenária, vai fazer 120 anos logo. Tem 119, centenária. Então, também isso. A história da Hydro me encantou. Quando eu saí de ficar olhando as coisas negativas e que estavam disponíveis no ambiente digital, né, nesse ambiente de internet, de Google, da procura simples, quando eu fui pesquisar sobre a empresa, me encantou muito, porque a origem foi visionária, a origem foi muito positiva, muito altruísta de resolver problemas, né, de solucionar fome, de solucionar produção de energia, de solucionar aquilo que a nação, né, ou que o país precisava, a sociedade como sociedade precisava. Então isso me encantou, eu falei, poxa, tem um propósito aí que vale a pena ser contado, né, e então essa base norueguesa aí E a cultura deles, que o norueguês cara, é fácil de lidar? Ou é estranha? Como que é essa ligação de cultura, assim? Uhum. Ou não tem essa ligação? Tem algumas coisas que são bem características dos noruegueses mesmo. E são fáceis de lidar no sentido de que as causas são muito boas, valem a pena, né, negociar, conversar, porque prezam pela transparência, prezam pela clareza, pela verdade, pelo outro. Então esse espírito altruísta, de certa forma, ele tá dentro do norueguês, sabe? Aquilo de... Sim, é muito legal isso. Eu escutei um podcast que sou viciado, chama Freakonomics. Ah, já vi. E tem um episódio sobre a Noruega que fala que dos países no mundo é o que tem o maior paradoxo social. Uhum. Porque é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Uhum. Poucas pessoas sabem disso. E o desenvolvimento social que eles têm, diferente de outros países, é muito grande. Então, o cunho social deles lá, por isso, de prestar atenção, cara, eu tô tirando um pouco daqui da terra, mas eu tô devolvendo com outro valor, é muito inerente do norueguês, né? Isso. Isso é interessante falar que não é só no petróleo ali, né? Não, é uma coisa, realmente, uma característica do norueguês. Então, isso eu vi, e o que torna o propósito bom, sabe? A gente quer isso. Você vê que é real, né? Não é por cumprir pauta. Não é. Isso é legal, isso importa pra gente, né? Pra você contar uma história, você precisa acreditar nela. E isso, de cara, realmente acreditei. Então, o norueguês tem esse lado muito positivo. Qual é o detalhe aí, a dificuldade que a gente tem que fazer para ter a junção das duas culturas? Justamente por essa personalidade de transparência, de clareza, de falar realmente aquilo que a gente tem de dificuldades e de coisas positivas, muitas vezes se conta com a mesma honestidade ou a mesma forma de agir, por exemplo, da imprensa. E isso no Brasil não acontece. Então, a gente precisar falar... Tem que se adaptar na comunicação, né? Exatamente. Então, o setor, novamente, de alumínio e da mineração, enfrenta alguns dilemas e que o norueguês quer falar sobre isso, quer deixar claro, sim, nós sabemos que temos dilemas. Mas a gente está agindo desse jeito, exatamente. Tem essas pautas, estamos mudando. Exatamente. Então, isso é muito bacana e nós seguimos essa linha realmente, de falar o que nós... se por um lado... os dilemas são parte do problema, nós também somos parte da solução, nós também temos o caminho para a solução. Vetor da solução, né? Então isso é muito bacana.
E aí que vem a nuance, né? Como fazer isso sem expor, sem exagerar em falar dos dilemas, porque a imprensa nem sempre usa isso de uma forma legal, honesta. A favor. A favor. Às vezes usa, por isso que a gente estava falando antes, o sensacionalismo, a desgraça, o terror atrai muito mais. Então, é o que gera mais likes, comentários. Então achar o ponto certo entre como a gente falar que a gente é parte da solução de alguns problemas. Então isso é algo de muita conversa com os noruegueses, de que a gente precisa se adaptar ao jeito que a imprensa trabalha com as informações. Então é um ponto, mas isso em momento nenhum assim é uma trava para a comunicação ou dificulta. Então eu sempre tive muito apoio, muito suporte para que a gente fizesse uma mudança para a Hydro se tornar mais conhecida. E a gente está bem nesse momento, né, de começar a expor mais o nome. Agora, para a gente falar um pouquinho do que é essa mineração, o que é o alumínio, como ele é extraído, o que vocês têm de peculiaridades. Você me contou nos bastidores um negócio que eu não imaginaria nunca na vida, que é o mineroduto. Cara, mineroduto. Só isso daqui eu vou dar esse teaser para vocês, ela vai explicar como funciona, desde a bauxita até virar o alumínio que está no seu carro, na sua casa. Como que é esse processo? Isso é muito encantador mesmo, Douglas. Um diferencial da Hydro é atuar na cadeia toda, né? Então, existem empresas que são ou só mineradoras, ou só refinarias, né? E atuam em momentos específicos da cadeia produtiva do alumínio. A Hydro tem esse diferencial de atuar na cadeia toda, o que é muito positivo, porque dá rastreabilidade, dá confiança de que a operação responsável, sustentável, acontece de ponta a ponta. Fair trade, tudo. A sustentabilidade aí você consegue manter mais facilmente, né? Exatamente. Tá todo mundo debaixo da mesma asa. Então isso é um diferencial muito positivo também. E aí, começando na pontinha, né, da origem, né, do alumínio, tem a mineração da bauxita. A bauxita nada mais é do que uma pedra, um pedaço de rocha assim mesmo, né, que é extraída, e aí na nossa operação em Paragominas, é a nossa mina de bauxita, e ela precisa ser transportada para a refinaria. A primeira parada dela é na refinaria, que fica em Barcarena, né, então Paragominas e Barcarena no Pará, né, então tem esse caminho para levar a bauxita para ser refinada. A refinaria é transformar a bauxita num pó branquíssimo, que é a alumina. Então, pegou aquilo que foi minerado, que é terra, né, que é a rocha, e faz um processo... em micro pedacinhos. Isso, que vira esse pó que é a alumina. Da mineração até Barcarena, até onde fica a nossa refinaria, são 244 quilômetros. Então, imagina transportar uma quantidade muito grande anual de bauxita para essa operação. Então, o que foi criado? Um mineroduto, como você disse. É um duto realmente que percorre 244 quilômetros debaixo da terra, levando terra, né, rocha com água. Isso é muito legal. É muito bacana. É a forma mais sustentável que existe para transportar minério. Imagina quantos caminhões anualmente deixam de rodar em estrada. Quanto de emissão de carbono que é evitada, riscos, né, de acidente, uma série de coisas. Então, é algo muito bacana que já começa literalmente da origem a ser sustentável essa operação. Então, esse mineroduto percorre aí 244 quilômetros até chegar na nossa refinaria para transformar a bauxita em alumínio. Mas isso é uma coisa normal ou é uma inovação da Hydro? Já não é uma inovação porque faz tempo que ela existe, né? Mas sim, foi uma inovação quando foi criada, né? Quando as operações já começaram, né, por essa forma, então é algo muito importante, positivo e que é uma característica da Hydro, né? Esse transporte aí. Que é uma das coisas que eu, trabalhando com um pouco de agro também, a gente fez uns trabalhos com etanol. E eu não tinha ideia de como funciona o processo de venda de commodity. Cara, o pessoal tanto fala de commodity e tal. Cara, como funciona a venda disso? Eu não tenho um vendedor, né? Que eu coloco no mercado, vende. Commodity é assim. Teoricamente é assim, né? E aí você vende a bauxita, você vende alumina e o alumínio também. Então, são 3 processos de venda. Como funciona isso? Você só vende só o final? Hoje... Não, tem a venda... Tem a venda de todos os subprodutos. Nem todos, né? A bauxita a gente acaba consumindo toda, transformando na alumina pela nossa refinaria, então vai para a Alunorte, que é a nossa divisão, né, a nossa refinaria mesmo, que é uma das maiores, a maior, né, no Brasil, a maior do mundo,
fora da China, então é algo realmente muito significativo. É que a China compara com qualquer coisa, é até surreal. Tudo, então sempre tem que fazer assim, a China e... Ontem eu tava vendo uma roda gigante, falei, cara, o chinês não sabe brincar, cara. Qualquer coisa que ele pega tem que ser o maior do mundo, cara. É verdade. Não sabe brincar. É verdade, é bem por aí mesmo, é bem por aí. Então a gente tem sempre que fazer esse adendo, né? Então, tirou a China, é a maior do mundo, então é por aí. Então, a Alumina, né, ela é fornecida, então, no mercado interno, a nossa maior consumidora de alumina é a própria a empresa que vai transformar a alumina em alumínio primário, que do alumínio primário viram todas as coisas que a gente sabe nos carros, no telefone. Então, a alumina parte pequena acaba sendo comercializada, sim, então a gente tem para algumas empresas, né, uma parcela menor para algumas empresas que vão utilizar alumínio para finalizar o alumínio primário, mas principalmente a Albras, que vai utilizar para transformar em alumínio primário. E aí esse alumínio primário, 65% é usado para o mercado interno, e o restante é, então, exportado ou é vendido é exportado, principalmente, né? O que sobra é exportado. E desse uso do mercado interno, aí sim é vendido para outras empresas também para transformar o alumínio primário nos produtos finais. E também para a Hydro, que tem as suas plantas de extrusão. Então, em São Paulo e em Minas, a gente tem plantas que vão transformar o alumínio primário em componentes, seja para os perfis dos trens, por exemplo, que rodam aqui em São Paulo, eles são feitos com alumínio da Hydro, né? Então, é muito interessante, porque onde você menos imagina. Pra onde você olhar, tem um pouco de alumínio, que deve ter sido feito pela Hydro. Sim, é tipo isso. Sim, exatamente. Então, dá um orgulho isso também, né? E são histórias que precisam ser contadas, ninguém tem ideia disso, né? Então, isso faz parte também da comunicação. Então, parte desse alumínio primário, que também é a maior empresa de alumínio primário do mundo, fora da China, também é a Albras, que é parte do grupo. E aí, de desafios, né? Você falou que tem vários desafios de comunicação. Uhum. Como que você começou a trabalhar a comunicação da Hydro quando você chegou, assim? Viu quais eram os problemas, viu quais eram os principais parceiros? Como que funcionou essa estratégia de comunicação nova? Douglas, eu reestruturei toda a área, porque ali já deu para diagnosticar, quando eu cheguei, deu para diagnosticar assim, um pouco dos problemas da gente ser tão desconhecido como marca e da satisfação do que estava sendo produzido em termos de comunicação. A gente tinha 2 segmentos dentro da área de comunicação interna e comunicação externa. E eles estavam trabalhando de uma forma meio independentes quase, apesar de fazerem parte. Não se conversavam, né? Nem sempre se conversavam. O problema de empresas que têm comunicação é não se comunicarem direito, né? A comunicação... Acontece, é raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. A comunicação interna e interpessoal, na verdade, e interdepartamental, é problema em 100% das empresas. Problema não, é um desafio, porque tem, né, muitas empresas que lidam bem, que se comunicam bem internamente entre os departamentos e o produto disso é muito bom. Mas muito frequentemente são pontos de dificuldade. Então não foi diferente, né? A Hydro estava passando por essa dificuldade, lidando assim com comunicação interna e externa, e nem sempre falavam da mesma coisa e nem sempre estavam conectadas com o negócio da empresa, porque o negócio parecia algo distante por essa característica. É uma commodity, ou é algo que o comercial está longe daqui, muito, né, na área. Não precisa comunicar. Então tinham alguns riscos, algumas coisas que estavam ali muito visíveis. Então, quando eu cheguei, eu fiz a reestruturação de todo o departamento, né, de toda a área de comunicação, transformando na comunicação da Hydro. A gente precisava pensar com uma única cabeça e totalmente conectada com o propósito da companhia e com o negócio da companhia. O que a gente queria de resultado das histórias que a gente ia contar? Internamente, eu precisava falar a mesma coisa que eu estava falando externamente, porque os funcionários são embaixadores. Por mais que pareça óbvio, né? Às vezes o óbvio não acontece. O óbvio, às vezes, precisa ser dito e precisa ser colocado em prática. Então, o que acontecia muitas vezes era assim, campanhas internas bacanas, falando vamos fazer sei lá, a Semana da Segurança, vamos fazer coisas extremamente necessárias. Mas algumas campanhas festivas, enquanto externamente a Hydro estava sendo exposta com fake news, com informações ruins, com a mineração sendo muito atacada, com um cenário ruim.
E aí a comunicação externa estava sempre tentando enxugar gelo, procurando resolver a defesa daquilo que estava sendo atacado, resolver especificamente algumas formas de comunicação incipientes para poder fortalecer a nossa reputação. Então, estavam trabalhando desconectada, exatamente. No momento que a gente fez essa transformação da estrutura de comunicação, e aí, claro, eu escutei todos os diretores para ouvir a percepção deles, a opinião deles, o que estava faltando para a área deles, e isso me ajudou a entender do setor, que era algo que eu estava conhecendo naquele momento, e a saber para onde a gente precisava mirar e corrigir. E assim foi feito, a área de comunicação toda foi reestruturada com a visão do negócio e do propósito da companhia. E aí a primeira ação que a gente fez, né, além de, claro, vamos escrever justamente qual é o nosso propósito aqui, como que a comunicação precisa atuar, de que forma que ela vai atender como área de suporte, não como a principal. Às vezes, a área de comunicação queria se mostrar muito, aparecer muito, sendo que era o contrário. Tira no pé. Tira no pé. Então, de que forma que a gente pode ser uma área de suporte eficiente para cada uma das áreas que precisam contar as suas histórias, né? Então, feito isso, a primeira ação, ou a segunda ação depois dessa reformulação toda, foi a gente se aproximar da imprensa. A imprensa que sempre criticou, sempre bateu, sempre, muitas vezes, por desconhecer as verdadeiras histórias. Então, a gente começou com um projeto interno, era Telling Our Stories. Interno não, um projeto da comunicação é Telling Our Stories. A gente precisava contar mesmo essas histórias. Então, nós fizemos, e foi ousado, e aí eu fico muito feliz, muito grata, que a diretoria, o management team da companhia acreditou, me apoiou e teve a ousadia de realmente vir junto nesse encontro com a imprensa, porque a gente precisava juntar jornalistas que sempre nos criticaram. Claro que também chamamos jornalistas que são do setor, do trade mesmo, de revistas especializadas em alumínio e tal, mas tinham ali também convidados os jornalistas, né, que bateram. E toda a diretoria, o board da companhia, veio junto. Nós fizemos painéis em que eles estavam presentes. Então, nós fomos muito... Essa exposição é o que dá resultado. É o que dá o resultado, a transparência. Se for só comunicação lá, os caras falaram, estão escondendo alguma coisa. E a comunicação elaborou ali um speech. Um release para proteger esses caras que estão fazendo alguma coisa errada. Exatamente. Tipo isso. E a gente não podia passar essa imagem. É o walk the talk, né? É o walk the talk. Então, ali é a hora do estilo norueguês de aparecer. É a transparência, é a conversa, realmente... E o board é todo brasileiro? Aqui não? Não é. A gente tem... É misto. Então, a gente tem, né, o nosso CEO pro Brasil, o CEO da Hydro como um todo, de Bauxita e Alumina, é norueguês, né, e aí nós temos algumas pessoas, mas aí tem, né, a nossa diretora de recursos humanos, a VP de recursos humanos é brasileira, o diretor de sustentabilidade, vice-presidente de sustentabilidade é brasileiro, então as peças-chaves mesmo, realmente, que fazem, são daqui. E uma coisa muito bacana é que a Hydro tem, no seu quadro de funcionários, a maioria é de Belém, e isso é muito importante, é onde a operação está, é no Pará, e isso, a gente ter profissionais muito gabaritados, que estão ali no estado e que a gente teve o privilégio de contar com eles dentro da companhia. Então isso é muito legal, né? Que é outra coisa que as pessoas não têm ideia de que a gente tem um corpo de profissionais no norte que é admirável e que parte deles, felizmente, estão lá conosco. Tá lá conosco. São quantos funcionários? No mundo são 33 mil e mais da metade disso está no Brasil. Então, é bastante gente. Então, em todas as nossas plantas, a gente tem cerca de 17 mil empregados. É bastante coisa. Só de comunicação interna já é um baita de um trabalho, né? É um baita de um trabalho. Muita gente, é uma baita comunidade. E recentemente nós passamos por uma reformulação dos nossos canais internos, porque aí a gente foi fazendo diagnósticos, pesquisas, para identificar o que estava funcionando. E é interessante, vou até fazer um parênteses aí na história, né, que a gente está seguindo, mas é muito interessante que a gente tem a tendência a digitalizar tudo, né? Então a gente tem podcast, tem aplicativo da comunicação, né, interna. Podcast, aplicativo, a intranet, que mais? Os e-mails. Tem TV corporativa também? TV corporativa, tudo que você puder pensar de ferramentas de comunicação interna digitais, nós temos dentro da Hydro, né? Tínhamos dentro da Hydro 100%.
tudo digital. Olha como nós estamos no topo da tecnologia. Isso, maravilhoso. E aí, né, em todo diagnóstico, o que a gente percebe? Que tem um público grande dentro da Hidro, que ele chega de manhã, deixa o celular dele no armário, não tem nem acesso ao computador, põe um EPI enorme, completo, porque ele vai para operações que requerem segurança, é algo muito perseguido na Hidro, para que tenha sempre uma tranquilidade de operação. Da sustentabilidade também, exatamente, né? Não exatamente. É só por questões... Por meta, né, eu falo, não é de verdade, é o que vai sustentar mesmo uma empresa operando bem, é que todos os empregados, os funcionários estejam bem, Então ele põe todo o EPI e ele passa o dia de trabalho dele longe de qualquer e-mail, longe de qualquer ferramenta digital. Você não acessa esse cara. Não acessa esse cara com tanta tecnologia que a gente tem. Então foi muito interessante que eu vivenciei algo incômodo, mas que foi claríssimo da necessidade, que era transformar esse monte de canal interno de comunicação, rever, tirar aqueles que tinham pouca aderência e trazer jornal impresso de volta. Muito doido que demais, isso. Que demais. Mas sabe, aquilo a princípio, né, me deu como dúvida, assim, me incomodou. Né? Como assim? Que isso, né? Né? Papel. Mas eu tinha tranquilidade de que era o jeito a hora que o cara sai no final do turno dele, seja no final do turno na tardinha ou de manhã, que eles trabalham à noite ou no meio do dia, quando ele sai do turno dele, que ele tira todo o EPI, que ele pega o celular, que ele não vai olhar as nossas redes sociais, ele não vai olhar o que a Hidro postou, ele vai querer relaxar a cabeça. Mas aí ele recebe um jornal que tem a sua periodicidade, um papel que ele olha. Ele não ignora. Tem uma foto ali do cara que trabalha do lado dele, às vezes tem uma foto dele, que é isso que a gente tem trabalhado também, de expor as pessoas, né? Então ele olha, então ele consegue bater o olho nas manchetes, né? Nas chamadas. Leva pra casa como se fosse um prêmio aquilo ali, né? Exato. Então até isso a gente tem que rever, a gente tem que ter a clareza e a sinceridade com o nosso negócio de que muitas vezes um passo que parece atrás é um avanço. Se torna a comunicação mais eficiente. Então, recentemente a gente teve toda essa reformulação da comunicação. Que demais, cara. E falar do impresso é uma coisa parece ser tão contraproducente hoje, né? Você fala, cara, como assim? Vou fazer um jornal interno impresso em pleno 2025? Que história é essa? Pra você que tá ouvindo esse podcast em 2030, cara, com certeza o impresso ainda tem sua força. Eu acho que assim, as pessoas pararam de comprar o jornal, mas se você der na mão, a pessoa pega com apego aquilo dali. E não é nem por nostalgia, é porque a gente tá tão conectado a todo momento, é uma coisa que tipo, putz, me desconectei, tem só o que importa aqui pra mim, é uma curadoria, né? Verdade. Eu acho que o X da questão é fazer essa curadoria. E como vocês fazem isso, né? De pegar tudo que foi feito no digital e transformar no jornal, porque senão vai virar uma bíblia esse jornal, né? Não pode, exatamente. E aí a gente tem que fazer aquele cruzamento que é tão básico, né? Mas que é essencial. Qual é o público que vai ler esse jornal? O que ele não pode deixar de saber? Então, daquilo tudo que vai para as redes sociais, que fala de muita coisa corporativa, tudo é importante, claro, mas daquilo, tudo que a gente postou naquele período que é a periodicidade do jornal, de o que ele não pode... Fazendo? Mensal, inicialmente, né, e a gente vai sentindo essa necessidade de ser quinzenal, então é algo que tudo a gente tem que ir diagnosticando, né, porque o volume de informação é sempre muito grande, mas tem algumas coisas que eles precisam, né, saber. Então essa é a seleção, Douglas. O que é essa pessoa, que é o foco do impresso, precisa ter ideia. Então, né, as coisas relativas à segurança, as conquistas da empresa, porque ele precisa ter o orgulho. Como é por planta, então eu não distribuo para todos os funcionários. Eu distribuo em 2 plantas específicas que têm essa característica. Tem uma comunicação diferente. Tem, elas têm nome, o veículo acaba sendo uma plataforma só, então Liga News, Se Liga, então sempre voltado à ideia do Liga, né, da Liga da Comunicação. Então, cada um tem o seu conteúdo. Então, são conteúdos que para aquele operador daquela fábrica fazem sentido. São realidades e informações locais e também do grupo todo, para que ele tenha orgulho, para que ele tenha o conhecimento, para que ele seja embaixador, para que a hora que ele estiver no barzinho tomando cerveja com o vizinho dele, o cara fale, e aí, essa Hidro aí, estão criticando, estão falando isso, ele tem o que falar. Evangelista, né? Funcionário evangelista é o melhor que pode existir, cara, que defende a empresa. Exato. Porque daí você tem 33 mil defensores da empresa pelo mundo espalhado, né? É verdade. E você defende aquilo que você acredita, né? E é isso que a gente precisa mostrar a verdade. Quando ele sabe que a comunicação é transparente, que nosso
os nossos diretores, toda a nossa né, formação é em cima de transparência, aí tem credibilidade, né? Tem como fazer com que ele repita aquilo, porque ele acredita, e não porque simplesmente, né? Não é porque a empresa pediu, é porque ele vê o que está acontecendo. Então a curadoria é por aí, é assim, o que aquela audiência precisa saber que tem que estar ali no papel. E falando de case, qual foi o maior case que você teve na sua vida, assim, de trabalho, que você falou, cara, esse case foi incrível, assim, eu queria deixar ele registrado aqui para vocês? A gente sempre fala do mais recente, porque a gente, né, passa por uma série de desafios e que viram case. Então, quando eu estava no agro, tornar uma empresa totalmente desconhecida, com um nome não comum, como, por exemplo, Syngenta, né, que dá foneticamente até diferente. Parece a Singer, aí você lembra de alguma coisa de costura, já viu até a gente fazer umas associações dessas, assim, sabe? Então, e enta, né, nojenta, menino, tudo é muito difícil. Então, o case que eu tinha antes era assim, como tornar o nome conhecido, aceitável e respeitado, admirado, então vai por aí e ter visto isso acontecer é muito bacana. Depois com a Adamar, que a gente também estava comentando, né, como uma empresa israelense que tem uma excelência em tecnologia de formulação, que tem o seu brilho, também tinha sido formada há pouco tempo, como que ela, para o público dela, vai ser conhecida. Então, de novo, trazer esse case na época também era importante. E agora, com a Hydro, como eu estou há 1 ano e 6 meses, quase 1 ano e 7, o grande case foi fazer essa transformação de ser a empresa reativa para ser a empresa que chama o jornalista para conversar. Eu acho que o Telling Our Stories, que é um projeto que está vivo agora, está sendo um case realmente para a gente já se orgulhar. A gente ter aberto canais, escutar de jornalistas que eram antes muito céticos conosco, falando, agora eu sei quem é a Hydro de verdade, agora eu sei quem procurar se as coisas forem, né, levadas para o nosso conhecimento ou alguma crítica chegar, eu sei com quem apurar. Então, e a ambição é a gente ser uma referência no setor do alumínio, que a Hydro seja a primeira empresa procurada pelos jornalistas quando eles quiserem saber alguma coisa sobre alumínio. Lógico que nós temos associações que são vitais e que estão à frente, não é isso, não é tomar esse papel, mas assim, como empresa privada, a gente ser realmente a procurada. Do setor. Cara. É isso aí. Então, né, a gente tem o IBRAM como mineração, Instituto Brasileiro de Mineração, a ABAL, que é a Associação Brasileira do Alumínio, essas empresas aqui nos salvaguardam, que cuidam da reputação do setor do Brasil, né? Mas quando se falar especificamente sobre ações que acontecem entre as empresas, que a gente seja sempre a empresa procurada. Então, eu acho que esse case de contar as nossas histórias, de se aproximar da imprensa, é uma virada de jogo aí, é uma virada realmente até, né, é inevitável para uma pessoa de comunicação. Mudar o jogo é muito mote da nossa comunicação. e isso é o que eu acho que representa o case, da gente abrir esse canal de novo com a comunicação. Teve um tempo atrás, eu trouxe a Maíra Castro, que era lá do Belém do Pará, empreendedora, muito legal a história dela. Ela me abriu muito o olho do que é o norte do país. Você que veio aqui de São Paulo, o que você viu de interessante lá também? Até para quem tá muito aqui, né, fornado no condado, né, aqui na região da Faria Lima, que até trabalha com alumínio, mas nunca chegou perto disso, nunca viu o que é o norte. O que você viu de interessante lá? Olha, realmente é um outro mundo, Douglas. É um outro mundo e muito desconhecido dessa metade para baixo do Brasil. É um outro mundo porque os desafios são maiores também. E tem muita gente fazendo acontecer as coisas lá. Atuar num bioma amazônico é algo muito sério, muito desafiador. Né? Uma empresa que... É mais nãos do que sim para tudo, né? Eu acho que a primeira coisa é essa, né? Muito mais. E o mundo inteiro dizendo os nãos, ou o mundo inteiro se envolvendo, palpitando. Então, todas as empresas lá têm um desafio triplicado por esse olhar do mundo todo, né? Então, atuar num ambiente, né, num bioma amazônico é se provar o tempo todo de que está fazendo a coisa boa para aquela área, para aquela região, né? Então, os nossos stakeholders, né, e a gente usa uma palavra dessa que é um leque enorme de todos os públicos que a gente lida, nós temos o relacionamento, precisa ter, porque é a nossa realidade lá,
com indígenas, com quilombolas, com povos ribeirinhos, com povos tradicionais. E tá todo mundo junto ali, Todo mundo junto. Eles vivenciam o norte do Brasil e nós estamos presentes ali. E isso precisa ser um convívio bastante harmonioso e nem sempre é fácil, porque existe, obviamente, aquela preocupação dos povos tradicionais de que essa empresa vai fazer mal para nossa terra, essa empresa vai nos impactar de uma forma negativa. Ainda mais mineração, né? Que já tem esse imaginário de que está extraindo somente prejudicando, tá tirando da terra e prejudicando, tirando a gente do nosso lugar. Tem muita essa imagem, que o agro também tem essa mesma imagem. Então tirar essa imagem que foi construída em cima de realmente de exceções ruins, de um uso inadequado da mineração ilegal. Então a gente não tem só o desafio de mostrar que a gente veio, né, ou contar as nossas histórias, a gente tem o desafio de desfazer uma imagem muito ruim. Então, é um ambiente bastante desafiador. Então, as pessoas que estão aqui, né, no sul, na Faria Lima, ou vivendo a realidade do sudeste para baixo, do sudeste para baixo, parece que é outro país, né? Que é mesmo, é outro país, né? Estamos sob a mesma governança, mas são realidades diferentes. Não tem ideia desse desafio grande que é lidar com os povos, né, tradicionais, por exemplo, como um exemplo. E também não tem ideia da capacidade empreendedora, da capacidade de profissionais, de formação, de universidades, de tecnologia que ali está. Então, a gente... Tem essa percepção que só aqui acontece as coisas, né? No resto do país, não sabe de nada. Exatamente. Então, é um preconceito. Eu fui com esse preconceito. A minha decisão demorou para acontecer por causa desse preconceito. E hoje eu vejo que é muito rico, né? Muito rico. Então, nós temos universidades lá que até trabalham conosco em parceria, por exemplo, e olha como é bacana a beleza da região. Você sabe que o açaí é do Pará, que o açaí é originado ali, né, no norte, e que existe um consumo diário. É como se fosse para o Sudeste. É uma commodity ali, né? Vende que nem commodity. E é como se fosse o arroz e feijão, né, daqui do Sudeste, o prato, faz parte do prato, do dia a dia deles. Então, o volume de açaí que se consome é enorme. Então, estou pegando um exemplo de como, né, uma parceria de universidade, por exemplo, conosco. E aí... a semente do açaí, né, é um subproduto do açaí, tem também em quantidades muito grandes. E numa pesquisa, num trabalho conjunto com pesquisadores, nós começamos a identificar o potencial uso da semente do açaí, subproduto, depois de usar, como energia. Então, como a jornada de descarbonização da hidro é algo muito forte, muito sério, que os resultados estão sendo, na prática, fantásticos, isso faz parte dessa jornada, de parte da formação da energia, de transformar a operação... Renovável, né? Exatamente, é renovável. Então... Porque a semente ali, o que eles faziam antes com ela? Plantavam mais? Ou virava... Dela mesma não vira nova planta, mas acabava tendo que fazer... Ia para aterro, por exemplo. Né, ter destinos que não eram usados, né? Então estava se perdendo ali muita coisa. Então Olha era... que potencial, cara. Muito. E isso... em função de trabalho conjunto com pesquisadores que são do norte, que estão ali, de gente muito competente. Então, a gente tem uma riqueza intelectual, de tecnologia, fora a arte, que é fantástica, a cultura, né, dali é maravilhosa em todos os sentidos, culinária também, mas tem profissionais muito gabaritados, tem universidades com capacidade para jogar para o mundo, para o Brasil e para o mundo, profissionais muito bem assim, formados. Então, a gente tem uma realidade ali que o resto do país não sabe. É incrível. Lídia, agora falar um pouquinho pra gente chegar na nossa reta final aqui, eu gosto de falar de liderança também. Chegar no cargo de diretoria não é tão simples assim, né? Tem uns meandros do mundo corporativo ali que não ajudam muito. Mas o que é ser uma líder, Lígia, assim, pra você? O que representa a liderança? Olha, Douglas, a liderança é entender de gente, porque foram esses os desafios, porque aquilo que é técnico, que é de conteúdo, que é de formação que a gente adora, que a gente, né, desde a faculdade lida com isso e gosta da comunicação, isso vai sendo uma coisa natural. E felizmente, nessa minha trajetória profissional, eu sempre tive bastante resultado positivo daquilo que eu colocava como
de conhecimento, né? Então, ok, isso é uma coisa que naturalmente vai acontecendo. O que não foi natural para mim e que eu fui aprendendo muitas vezes com erros, muitas vezes com dificuldades, foi a ser líder, a entender de gente. Então, eu acho que a grande lição, para não me alongar muito por esses 20 e tantos anos aí, mas eu acho que a grande lição que ficou muito marcada para mim é que na minha primeira posição de liderança, muitos anos atrás, eu agia com a equipe como eu gostaria que agissem comigo. Então, o que eu fazia? Eu apresentava quais eram os nossos desafios e dava a liberdade para a equipe agir. Dava autonomia para as pessoas fazerem as coisas. E achava que, poxa, olha que líder bacana que eu sou, dou autonomia. Eles, olha que legal tal. E eu comecei a sentir alguns incômodos. Não é só isso. Não é, falei, peraí, acho que não é só isso. Não é só isso. Então, estão assim, tem algumas pessoas que estão incomodadas. E aí, foi uma primeira grande lição que, assim, as pessoas são diferentes e elas têm que ser tratadas diferentes. A individualização. A individualização. Cara, é diferente da individualidade. É isso mesmo. Então, só na conversa individual, por um, que eu deveria ter feito antes até de simplesmente achar que eu estava sendo uma líder bacana, né? É que fez a diferença. Então, tem pessoas que gostam do mapa, de que você fale, você precisa fazer isso, eu espero de você esta ação, assim, assado. Então, eu não posso balizar pelo jeito que eu gosto de trabalhar, eu preciso... Eu trabalho desse jeito, sou proativo, faço tudo desse jeito. Não posso esperar como líder que todo mundo vai ser que nem eu. Exatamente, então foi a primeira lição, a gente tem que entender de gente e não generalizar. E essa conversar. Foi uma lição que eu apanhei, porque o primeiro, né, tinha gente, eu falei, mãe, meu Deus, por que a pessoa não tá gostando da minha liderança? Sendo que ela tem a liberdade para fazer, ela só precisa me entregar o resultado. Ela não quer só entregar o resultado. Ela quer conversar comigo, ela quer ser vista, ela quer próxima. Então... Você dá uma troca, né? Uma mentoria, às vezes. Que líder é muito mentor, né? Muito mentor. É muito mentor, e agora eu falo como liderada. Muito da forma como eu comecei a despontar ou a aprender a ser uma líder melhor foi observando mentores, foram observando gestores que eu tive a felicidade de ter, que eram exemplos de liderança. E que coisas que eu admirava neles, eu comecei a pôr na prática e realmente tem um impacto muito positivo. Então, a gente tem esse papel. O maior papel do líder é formar outros líderes. Então, você inspirar, você fazer coisas que as pessoas vão falar, poxa, isso é muito bacana, e elas replicam e crescem por isso, é a maior vitória. Então, você precisa, para isso, liderar individualmente para você ter uma equipe bem liderada, né? Então, acho que se eu tivesse que falar uma coisa, encontrei no elevador, alguém fala assim, Lídia, o que tem que ser bom o que tem que fazer para ser bom, para ser líder? Eu ia falar isso. Haja individualmente e, claro, trabalhe no coletivo para o conhecimento, mas conheça os seus liderados. Por mais que a gente tenha equipes que são de 40, 50, 60 pessoas, mas de certa forma você precisa procurar estar presente, ser um líder presente na vida. Não precisa ser todo dia, né? Não é precisa, todo dia que você precisa conversar one-on-one. Né? Às vezes um papo, uma vez no ano, já muda toda a situação. Exatamente. Porque na nossa agenda, cara, imagino que é muito difícil você fazer um one-on-one com 60 pessoas. Não existe. Não tem como. Não tem como. Então, existe o líder que tem condições de transformar até outras pessoas para fazerem também esse papel, é importante também, que sejam, você não vai falar com as 60 cascateando. Né? Então, o mais importante é você dar o exemplo, é você criar um ambiente harmônico de que as pessoas se respeitem. Então, as pessoas têm ritmos diferentes, elas podem chegar no mesmo resultado, mas elas vão precisar de uma forma diferente de agir. E você tem que estar próximo disso, você tem que entender, você tem que respeitar e dar subsídios para que ela possa agir desse jeito. Né? Então, acho que é isso. Entender de gente é a primeira coisa para ser líder. Entender e gostar de gente. E gostar, exatamente. Essa é uma coisa tão difícil. Tem gente que fala, puta, mas eu quero ser líder, mas não gosto de gente. Eu falei, cara, então esquece. Continua no seu canto. Se você não gosta de gente, não seja líder. Não seja líder. Porque mesmo que você vá para um ambiente extremamente técnico, que você não vai ter aparentemente, você não vai ter uma conversa aleatória sobre a vida, sobre a família, mesmo que você ache que isso não vai acontecer. Isso faz diferença. Vai acontecer, porque são pessoas. Um dia a pessoa vai estar mal, vai estar chateada e não vai produzir. Essa pessoa precisa de atenção, precisa de conversa. Então, você não gostar de gente vai ser muito complicado. Agora, a nossa reta final aqui, Lídia, para quem está começando na comunicação social ali, que dica e que mensagem você deixaria para essa pessoa? Olha, eu acho que a primeira coisa
é gostar do que se faz, né? Que eu sei que é um jargão, mas se você gosta do que se faz, não é trabalho. Então você, primeiro, se você se identifica com a comunicação, que é bem a arte de você contar as histórias, né? De você inspirar as pessoas, porque você está dizendo para as pessoas o que é uma empresa, o que é um produto, ou o que é, né? Seja lá uma ideia. Se você se identifica com isso, com esse poder de contar histórias, então você já está num caminho muito certo, mas você precisa identificar isso. Tudo é em cima de alguma coisa que aconteceu, de uma história. Então, a primeira coisa é, identifique a sua história. Qual é a história que você quer contar? Para que você escolha aonde trabalhar, com quem trabalhar, para saber se você vai ter orgulho, se você vai se inspirar de contar aquelas histórias. Você precisa ser um agente das histórias dos outros, às vezes, né? Então, acho que é por aí. E a comunicação tem esse dom, é uma delícia. Lídia, obrigado demais pela sua presença aqui. Imagina. Foi um prazer de conversa. Eu adorei também. Gente, você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.